Bom, vamos lá então. Bastante gente chegou aí enquanto eu estava abrindo aqui, então vamos começar novamente. Boa noite, Érica. Então, já dessa primeira parte da disciplina, das atividades que vocês entregaram, algumas coisas, alguns pontos me chamaram a atenção. Como vocês viram, o grau de dificuldade vai aumentando, e isso é intencional porque essa é a intenção da disciplina, né? Nós estamos falando do desenvolvimento de uma habilidade, né, que é a habilidade de aplicar esses conhecimentos linguísticos na compreensão em língua estrangeira. E essas habilidades, elas vão se somando, né? Cada nova habilidade, ela passa a fazer parte de um cardápio de habilidades que nós temos para utilizar quando formos interpretar um texto em língua estrangeira, não só em língua inglesa. Desculpem aí que o cachorro aqui tá. Então, essa foi a intenção, certo? Da mesma forma, essa estrutura de ter uma videoaula, ter um material de estudo e depois a tarefa, essas tarefas no final, elas são sempre pensadas de forma a cobrir aquilo que foi estudado, né? Se vocês conseguem realmente aplicar aquela habilidade que foi trabalhada durante a semana. Então, na tarefa, eu consigo ver até que ponto vocês compreenderam ou não o que estava sendo apresentado na semana. Bem, uma coisa que eu tenho notado bastante, que aconteceu bastante, foi de eu receber perguntas ou de eu ver nos trabalhos dificuldades em algumas questões, e essas questões não estavam no vídeo, estavam apenas no material escrito. Então, o que acontece? Essa estrutura de aula, todos os passos se somam. Você tem o vídeo, você tem um estudo individual, que vai se aprofundar, que vai envolver a parte prática, né, de resolver as questões que o material está sugerindo, e que depois vai ser encerrado com essa atividade. E aí, gente, mais importante do que isso, eu me dei conta que muitos não estão lendo o material porque vocês tiveram dificuldades ou fizeram perguntas de questões que literalmente a resposta está no material escrito. Literalmente, eu estou falando isso agora porque as outras atividades já passaram e a partir de agora não será mais assim. A partir de agora, as respostas da tarefa não estarão no livro. Então, o objetivo desse semestre do Plex, ele não é atrapalhar a vida de ninguém, certo? Alguns alunos têm mais dificuldade de acesso, eles não podem ser penalizados, alguns alunos estão passando por momentos emocionais e familiares diferentes, eles também não vão ser penalizados. Mas me parece que vai continuar assim. Me parece que no próximo semestre nós ainda teremos esse sistema à distância. E aí, muito provavelmente, vai ter que aumentar o número de disciplinas que vocês vão trabalhar. E o que eu não quero é que vocês acabem ficando para trás depois, achando que agora está tudo muito fácil, certo? E acabar ficando para trás. Porque o que acontece? Se você não acompanha todos esses passos, essa soma de habilidades, no final do semestre, vocês não vão ter aproveitado a disciplina. Isso na minha disciplina ou em qualquer outra.
Esse modelo ele é EAD, não podemos falar EAD, né, mas esse modelo híbrido, como eles têm chamado, ele exige muito mais do aluno no sentido da dedicação de realizar o seu estudo individual. E se vocês agora não aproveitarem essas disciplinas, depois no futuro vocês vão ter uma dificuldade. Ou porque ainda dentro da vida acadêmica vocês vão precisar desses conhecimentos e não vão estar seguros nesses conhecimentos, porque passou de forma muito superficial. Ou no futuro, realmente, depois da graduação. Porque saindo da graduação e indo para o mercado de trabalho, quem quer realmente ser professor encontra uma realidade onde existe uma segmentação do ensino, digamos assim. Você pode fazer concurso para trabalhar, né, na rede pública, mas o que mais dá dinheiro, se tratando de línguas, é a rede privada, os cursos livres, esses cursos de idiomas assim famosos, né, CCA, IASG, e cursinho preparatório para vestibular, concurso, essas coisas. Nessas três opções, que são as mais financeiramente rentáveis, todo mundo que vai para uma entrevista, vai para a entrevista com o grau de licenciado em letras, pedagogia, ou o que for. O que vai fazer a diferença na hora da entrevista, o que vai fazer com que a direção, coordenação, sei lá, do colégio escolha qual profissional ele vai ficar, é aquele profissional que mais conseguiu mostrar conhecimento. Então, claro que a prática é muito importante e tudo isso, mas um conhecimento em geral dentro da área de letras, para quem é de letras, é uma coisa que faz muita diferença depois na vida profissional de vocês, certo? Então, às vezes pode ser um assunto que não está muito interessado, não está muito afim, mas no fim das contas pode fazer a diferença no futuro. Então, tentem aproveitar realmente, tentem pegar essas disciplinas. Eu sei que não está fácil, está um semestre difícil para todo mundo, mas principalmente se a gente for para o próximo semestre assim, e vocês tiverem que aumentar o número de disciplinas, tentem aproveitar ao máximo, tentem se dedicar, porque por um lado, esse sistema é mais exigente do aluno, mas por outro lado também tem uma série de facilidades. Né? Você pode fazer o seu próprio horário, você pode estudar no seu ritmo, da sua maneira. Então, não percam essa oportunidade, realmente se entreguem para essas disciplinas. Ainda sobre essa questão das atividades, eu recebi uma dúvida de um colega me perguntando se podia, lá no começo da disciplina, se podia usar o dicionário para responder. Eu coloquei, então, ontem lá no Siga, uma enquete, certo? Essa enquete é a seguinte pergunta. Nessa disciplina, para resolver as atividades, e aí as opções são: utilizei dicionário, utilizei tradutor e tentei utilizar ou usei só o meu conhecimento, né, o meu próprio conhecimento. Eu não dei uma instrução clara quanto a isso, porque realmente eu acho que para esse semestre, para essa disciplina, não importa. Certo? Por que não importa? Nós estamos falando de estruturas da língua
que são macro, que são estruturas grandes, que é a formação de palavra, de parágrafo, que é a questão das ideias gerais de um texto e tal. Então, essa parte das habilidades linguísticas, elas têm menos a ver com o conhecimento de língua inglesa e mais a ver com outros conhecimentos gerais de texto, de textualização mesmo. Então, quem escolhe usar o dicionário ou o tradutor, fiquem à vontade, não tem problema. E na hora de responder lá a enquete que eu coloquei no Cigar, podem ser bem sinceros, certo? Eu até fiquei interessada em saber como que vocês estão se virando, já que eu não tinha conversado com vocês sobre isso antes. E, bom, sim, nós vamos começar a partir dessa semana a falar exatamente sobre o uso do dicionário, certo? Então, essa semana é sobre o que vocês podem encontrar dentro de um dicionário, certo? Quais são as informações que o dicionário de língua estrangeira vai trazer para vocês. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre diferentes tipos de dicionário e vamos continuar essa tarefa de utilização do dicionário, certo? Vamos fazer mais uma atividade sobre isso. E na última semana nós não teremos mais atividade, certo? Só serão mais 2 atividades, 6 no total. E na última semana, eu vou fazer um videozinho para você sobre quando usar o dicionário, quais são as situações em que é mais interessante, quais são as situações que é menos interessante usar o dicionário. Mas é importante agora só colocar para vocês a diferença, já que a gente está começando a trabalhar com isso foi uma questão que me levantaram, a diferença entre usar o dicionário e usar o tradutor, certo? O dicionário, você procura palavra por palavra. Então, se você tem um conhecimento muito pequeno da língua, e você vai procurar cada palavra do texto no dicionário, isso vai atrasar a sua vida, porque você vai ficar muito tempo procurando palavra, e às vezes até tanta palavra que você vê o significado das palavras e no fim não consegue dizer o que a frase significa, porque fica um monte de significados soltos. Por outro lado, bom, então, essa é a questão do dicionário de papel, né? Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Tem essa que ele pode atrapalhar em alguns momentos. E o tradutor, por outro lado, ele pode ser muito útil em algumas situações, como agora, para aqueles que utilizaram para a resolução das atividades. O tradutor, ele pode ser ótimo, ele tem uma série de vantagens. Hoje em dia, você pode, com o celular, tirar uma foto do texto e traduzir. Você tem ali automatizado uma quantidade de línguas absurda no Google Translator. Esses tradutores estão cada vez mais se aproximando da tradução natural, porque os tradutores hoje esses automáticos, eles são feitos com base em banco de dados. Então, tem lá zilhões de traduções feitas por pessoas reais, em diversos sentidos, e quando o tradutor vai procurar o significado, ele vai ver assim, essa palavra, seguido dessa outra palavra, é traduzida mais vezes pelos humanos de que forma? E aí ele dá, então, a resposta mais comum das traduções feitas por humanos. Então, eles estão realmente muito avançados. Porém, nós temos algumas características da comunicação humana que ainda não tem como, a gente ainda não consegue passar para o computador
isso de uma forma viável, né? Que é o duplo sentido. Quando acontece de uma palavra ser usada num contexto diferente e ter um outro significado, né? Qualquer nuance de formalidade, informalidade, o tradutor automático perde. Então, para esse propósito dessa disciplina, não tem problema nenhum. Mas na vida real, assim, né, fora dessa disciplina, quando realmente está se tratando da língua como um todo, eu acho melhor não usar o tradutor automático, porque ele ainda é muito... ainda tem um risco muito grande de dar problemas, né? Mas eles têm ficado cada vez melhores. Vamos lá. Acho que tudo que eu queria dizer foi. Alguma dúvida? Pode colocar aqui no chat, se alguém quiser perguntar. Não? Então, vamos todos abrir a câmera para foto. Vamos lá, quem tá aí, quem tá aí? Caramba, apareceu. Gente, ninguém mais. E Jandira, Giovanda. Mais alguém? Mais alguém? Érica, Renata, Maiara. Certo, então vamos lá. X. Só para ver se eu pegou direitinho aqui. Tá demorado aqui. Certinho. Pessoal, deixa eu aproveitar e só ver se alguns de vocês estão aqui. Lani Santana. Ah, tá. É a Francislane, não é você. Graziele. Não tá aí. Vitor. Não. Também. Tá certo, pessoal. Alguma dúvida? Não? Então ficamos por aqui hoje, vocês são muito quietinhos. Nos vemos semana que vem, certo? Assim que eu conseguir disponibilizar o vídeo para vocês, eu mando uma mensagem por e-mail informando que está tudo pronto lá. Tá certo? Até mais. Até mais. Laine. Até mais, professora. Boa noite, professor. Boa.